Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Nossas imagens também pela UTV, a TV da internet, Instagram, Facebook, os nossos perfis nas redes sociais também estão no ar, nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, segunda-feira, e tem também a reapresentação a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura, AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades lá da região. E o nosso convite aí pela próxima hora para você curtir, comentar, compartilhar a transmissão do programa Gente que Fala. Interaja com a gente, mande perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, como eu destaquei, segunda-feira, então vamos iniciar mais uma semana com empenho, com dedicação, saúde a todos e vamos formar aqui a nossa bancada, os nossos convidados que vão tratar dos temas por aqui propostos hoje. Dr. Percival Maricato com a gente, ele é advogado, sócio da Maricato Advogados Associados e diretor da Abracial São Paulo, é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Tudo bem, doutor Maricato? Bem-vindo. Tudo Obrigado bem, pela bom presença. dia. Todos e vamos formar aqui a nossa bancada. Vamos também aqui na sequência apresentando a Renata Abalém, doutora Renata Abalém, advogada, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, o IDC. Ela é diretora da Câmara de Comércio Brasil-Líbano e também integra a Comissão de Direito do Consumidor da OAB São Paulo. Doutora Renata, como está? Bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigada, Mauro. É um prazer estar com você, com os nossos ouvintes e com quem está nos vendo aí ao vivo e a cores. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Seguindo aqui com Pedro Horta, doutor Pedro Horta, advogado, fundador e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Trânsito e também presidente da Comissão do Advogado Professor da Subseção Pinheiros da OAB São Paulo. Pedro Horta, como está? Bem-vindo aqui, obrigado por colaborar mais uma vez com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço especial a todos os debatedores do dia de hoje, né? Grandes colegas, um grande empreendedor social aí. É um prazer poder estar no Gente que Fala sempre. Obrigado, Pedro Horta. E também com a gente aqui o Fábio Silva, empreendedor social. Ele é fundador e CEO da rede Muda Mundo e é embaixador do ODS 3 da ONU, também líder da Academia de Líderes Ubuntu. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem, Mauro? Bom dia, boa tarde a todos os nossos amigos aqui da bancada. Que seja um papo muito rico, esclarecedor para quem nos assiste. Vamos lá, nosso primeiro assunto da semana. Vamos tratar sobre o seguinte aqui no programa Gente que Fala. O presidente Lula enviará hoje ao Congresso Nacional, com urgência constitucional, o projeto de lei que regulamenta o trabalho de transporte por aplicativos. A proposta prevê que não haverá vínculo de trabalho previsto pela CLT, estabelece regras como jornada de trabalho de 8 horas diárias, podendo chegar a 12 se houver acordo coletivo, criação da categoria trabalhador autônomo por plataforma, e também o trabalhador poderá escolher quando trabalhar e não haverá vínculo de exclusividade. Entre outros pontos, a proposta é bastante extensa. Mas vamos seguir aqui. Pedro Horta, eu começo com você a respeito desse tema. A categoria dos motoristas de aplicativos não está muito certa a respeito desta proposta em relação ao entendimento. Uns dizem que elas serão, que a proposta será prejudicial, outros aprovam. Quais são os benefícios e os riscos na sua avaliação, Pedro? Na verdade, para o governo, 27,5% de arrecadação ao INSS, 7,5% vindo do motorista de aplicativo e 20% da empresa que toma serviço desse profissional, sem uma unicidade dele ter que trabalhar numa empresa só, pode trabalhar nos mais diversos dispositivos. Em que pese garantindo 32% por hora
R$ 32 por hora trabalhada e, ao fim do mês, que ele não ganhe menos que um salário mínimo. Veja, essa é uma bandeira que nem um taxista tem, né? Então, realmente, e veja, ainda nada foi feito e pensado na questão do aplicativo que faz entrega de encomendas, o motofrete, o motoboy. Então, não dá para legislar na emoção. Está tendo uma aceleração muito grande, por quê? No STJ já está tendo uma discussão no sentido de uniformizar a decisão, trazendo o vínculo empregatício ao motorista de aplicativo, à empresa que ele presta serviços. Então, ao passo que se tiver uma uniformização positiva vinculando a lei seletista, aí eu acho que inviabiliza a vez total. Está fazendo algo muito na emoção. Tem que escutar mais as cadeias produtivas aí da mobilidade urbana, no meu ver. Mas o Muito bem, consumidor final, prima passe olhando isso, vai trazer um prejuízo. Doutor Percival Maricato, a sua avaliação, de qualquer forma, essa proposta do governo federal, ela surgiu já a partir de um grupo de trabalho que foi criado pelo próprio governo e que realizou, né, várias reuniões, várias audiências temáticas dentro do Congresso Nacional, enfim. Esse resultado não foi satisfatório para a elaboração dessa proposta? O que tem de risco e o que tem de vantagem para o trabalhador de aplicativo? Olha, acredito que está perfeitamente admissível, porque é um chute inicial, né? Uma proposta que, inclusive, vai ser discutida pelo Congresso e onde as partes que já participaram nesses 9 meses estiveram lá empregados e empregadores, né? Discutindo como fazer isso, mas sempre vai haver descontentamento, porque é impossível a perfeição nisso, na medida em que os aplicativos eles são uma novidade tecnológica e a gente está tentando administrar, e acho descabido a lei antiga, porque se você for colocar esses aplicativos na CLT, por exemplo, aquilo que foi uma enorme vantagem para o consumidor, que é agilidade, preço e tal, tudo isso pode desaparecer, porque aí vai ter um custo muito maior, né? Do que ele tem agora para a empresa. A empresa vai ter que repassar para o consumidor e nós poderemos deixar, então, de ter esse serviço interessante que são desses aplicativos, dos entregadores, enfim, é isso. Na área de bar e restaurante, por exemplo, todo mundo sabe que se for jogado algum preço sobre o delivery, esse preço vai para o produto e no produto consumidor final talvez diminua o consumo e talvez haja redução do emprego, porque as pessoas também vão passar a consumir menos do que consomem. Então, me parece que de interessante, nós estamos indo com outro direito do trabalho, queiramos ou não, essa é uma proposta, essa é uma das primeiras tentativas de administrar, de regulamentar a justiça, essa legislação trabalhista de uma outra forma e essas novidades eletrônicas, e nós estamos querendo resolver um problema social, porque também tem gente que não quer nenhuma regulação, que não é justo, porque nós estamos nos enganando. O preço dessas corridas de carro, dessas entregas de delivery, existe um preço social aí que não está sendo cobrado. Qual é? É o de aposentadoria, de seguro, enfim, seguro-doença desses trabalhadores, que uma hora essa conta vai chegar. Se não colocarmos agora na mesa, ela vai aparecer daqui a alguns anos. Muitos aí estão os futuros povos de rua, muita gente vai requisitar o SUS lá para frente, enfim, gente que precisa mesmo de aposentadoria. Então, é uma questão complexa, mas eu acho que isso vai permitir uma riqueza enorme de discussão social, de como regulamentar isso, garantindo-se segurança para o trabalhador e sem querer afligir o consumidor, aumentar o preço do consumidor. Acho que as empresas de aplicativo têm que fazer um pouco de sacrifício.
Doutora Renata Abalém, o seu entendimento, o mesmo questionamento, vantagens e desvantagens dessa regulamentação, em que medida isso pode até representar mais para o próprio governo, em termos de vantagens, por conta de arrecadação, e menos para o próprio trabalhador e menos ainda para o consumidor, para o usuário do Uber, que pode ter um aumento de tarifa, evidentemente. Você que atua justamente nessa questão, né, sempre na defesa do direito do consumidor. Mauro, eu vou adotar o mesmo entendimento do Pedro Horta. Eu acho que isso vai cair no colo do consumidor. E como todas as coisas caem no nosso colo, no colo do consumidor, nós é que vamos pagar a conta. Isso aí, não imaginemos que as empresas de aplicativo vão pagar sozinhas, não imaginemos isso. E todas as vezes, ouvindo o Pedro, ouvindo o doutor Percival, o que eu posso pensar é o seguinte: o Brasil parece que é uma conta que não fecha, porque você observa os argumentos de um, observa os argumentos de outro, e todos eles têm razão. Mas eu vou adotar a corrente do Pedro. Eu acho que esse afã de fechar um acordo foi em razão do processo que está no STF. Eu acho que o governo quis se antecipar para que talvez não tivesse um julgamento que talvez pudesse fugir-lhe às mãos e ele ficasse as rédeas do negócio. Penso que, embora tenha sido objeto de um estudo já, de debate, eu ainda acho que foi precipitado e acho que ninguém pensou no consumidor. Gostaria de crer que isso é uma miragem, isso é um sonho, que isso é um pesadelo, isso não vai acontecer, mas eu acho que não. Eu acho que vai cair no colo do consumidor. Acho que o Pedro, quando ele fala que nós vamos acabar comprando carros, eu acho que talvez nós não cheguemos a isso, até porque hoje a indústria nos oferece um carro elétrico. Se você vai nas lojas, estão vendendo carro elétrico. Nós não temos energia nas nossas casas, que dirá energia para abastecer um carro para poder andar. Então, nós estamos ainda cercados é, de uma situação que nós não temos o controle dela, nós só podemos fazer o que nós estamos fazendo aqui, ilação. Mas, para quem está nos ouvindo, eu posso dar essa dica: apertem os cintos, pessoal, porque nós vamos pagar a conta. O nosso aplicativo ele vai deixar de ter um preço dinâmico, esse preço dinâmico ele vai ser uma constante. Então, é aí que nós somos todos jogados para escanteio, porque, infelizmente, o governo tem olhado para as empresas, tem olhado para o trabalhador, mas não tem olhado para o consumidor, e nós somos a galinha dos ovos de ouro, porque nós é que fazemos a roda girar, e ninguém olha para a gente. Mauro, vai cair no nosso colo, essa conta quem vai pagar somos nós. Tá caindo no seu colo aí já, Fábio? Então, eu trazer aqui uma visão, tentar trazer um olhar complementar, né? Porque meus colegas aqui têm muito mais propriedade sobre o direito e sobre tudo isso que a gente falou. Mas, primeira coisa, fica claro a visão diferente de mudanças de governo, né? Quando você já vê, eu não estou entrando na temática da polarização, não, mas quando você tem essas mudanças de governo, você percebe já uma visão completamente de um assunto diferente da outra, da forma e da maneira. Então, é a primeira coisa. Segunda coisa, a origem da força de trabalho dos aplicativos, mundialmente, eles nasceram de um formato de empreendedorismo, a forma de empreender e não de ter um emprego CLT porque por exemplo, eu não tenho carro. Eu já ando de carona, de bigu, como a gente diz, ou de aplicativo há bastante tempo. E uma das coisas que eles mais valorizam é a não jornada de trabalho, é a flexibilidade, é a forma de ter seu próprio negócio, sua autonomia e tal. Então, é importante ter uma regulamentação, mas não perder a origem de por que que nasceu. E assim, o Brasil não é uma bolha, né? Nós temos benchmark com outros países. Como que outros países resolveram isso? Qual que foi o formato? Qual que foi a maneira, o jeito? Acho que tudo isso é de
tem muita lição, né? né? Nesse sentido, não perder a origem, ou seja, sobre como nasceu, com qual objetivo, né? Isso tudo a gente percebeu ao longo do tempo, né? Como veio essa ferramenta para facilitar na mobilidade urbana. E esse é o nosso assunto agora, aqui no programa Gente que Fala. O uso da inteligência artificial pode melhorar a mobilidade urbana e tem demonstrado grande potencial para isso. Vejam só, equipamentos e veículos preparados com a tecnologia conseguem garantir ao motorista segurança e praticidade, principalmente em relação a falhas que podem ocorrer durante as viagens. E, entre outras possibilidades, a inteligência artificial pode identificar problemas com veículos antes que ocorram ou se tornem mais complexos, além de prever e evitar acidentes. Pedro Horta, vamos falar então sobre a inteligência artificial. eh, na sua missão aí de melhorar a mobilidade urbana, já está acontecendo, de certa forma? Não? De certa forma, já está, mas de modo muito tímido ainda. Veja, inclusive, as próprias cortes superiores e o presidente do STF é muito proativo nisso, em trazer inteligência artificial até para a advocacia. Na capítulo mobilidade urbana, a inteligência artificial, através da telemetria, ela tem uma capacidade de processamento gigantesco de dados, o que pode melhorar num primeiro minuto a questão de segurança de trânsito, a segurança urbana. Cidades cresceram demais, a frota aumentou demais em poucas décadas, e o processamento de tudo isso pode não só trazer o trânsito seguro, você pode trazer rotas alternativas de estrada, a questão mesmo da melhoria do fluxo de acordo com essas informações, das avenidas, ruas e estradas de São Paulo, com a sincronia dos faróis, dos semáforos, sinaleiros em outros estados, como é dito, né? Ou faróis de trânsito. Esses dados coletados inicialmente a partir do transporte público, do motofrete, do mototáxi, dos motoristas de aplicativo, do táxi, pode trazer e traz sim uma tomada de decisão, inclusive rápida em momentos de pico ou momentos de crise no trânsito, como um acidente, etc., aliado a tudo isso. São os insights, inclusive, para o gestor conseguir ter uma tomada de decisão correta. Isso é uma coisa que o mundo vem trabalhando, essa capacidade de análise, além do que, não só para o motorista, aquele que com poucas pessoas no carro, mas para o transporte público em geral. O transporte público fica muito mais ágil, muito mais célere, há uma redução da poluição do ar com isso, porque a fluidez dos automotores fazem com que o ar ele tenha uma redução também nesse sentido de poluição, e são primeiros movimentos para aí chegarmos, como a doutora falou para nós aqui, e é verdade, para que a gente tenha um padrão para um carro elétrico eficiente que atenda a população. Então, são esses dados que vão começando a serem trabalhados, não só no judiciário, que a gente chegue ao primor de poder ter outras matizes aí de combustão, como o carro elétrico. Esses estudos eu acho que vão propiciar muito os locais que devem ter as tomadas de funcionamento, que podem ter as placas de solar. Então, hoje, mobilidade urbana ela faz parte do grande contexto de projetos de governo e de Estado de qualquer nação. Existem estudos, Pedro Horta, sobre os custos de implantação da inteligência artificial por parte do poder público mesmo, para melhoria do trânsito, como você falou aí da sincronia ou do sincronismo, né, dos semáforos. Por exemplo, os próprios ônibus poderiam ter esses dispositivos, porque eles seriam monitorados enquanto transporte público, e a partir deles até monitorar o transporte particular. Enfim, existem estudos para isso?
Exatamente. Então, começando, a gente esbarra um pouquinho ainda na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque você está monitorando o privado em cima disso. Mas São Paulo tem uma empresa pujante, por exemplo, do tráfico urbano. A tecnologia está aí à disposição. Eu acho que são perto do benefício, são investimentos muito baixos, mas os estudos estão começando. Nós assinamos até recentemente um convênio operacional para subsidiar nesses estudos e outros também o Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, vinculada ao Ministério da Cidade, uma secretaria finalística que a gente chama, e avançar nesse sentido. Eu acho que nós vamos ter bastante apoio aí da sociedade em geral, de toda a cadeia produtiva, né? Desde aquele consumidor final de serviço público, que não deixa de ser o transporte público, ou simplesmente andar na rua com o seu carro, que você paga o IPVA, você é um consumidor de serviço público, teremos esse apoio, e também das entidades governamentais. O uso da inteligência artificial, Pedro Horta, para melhorar a mobilidade urbana, tem que ser um projeto nosso, ou a gente pode se apoiar em algo que já exista fora, no mundo desenvolvido. Eu falo um projeto nosso porque as nossas características aqui são muito diferentes, né? Enfim, as nossas ruas, muitas das cidades não foram construídas exatamente, né, para ter a mobilidade que a gente tem hoje, há necessidade de muita adaptação, né? É diferente do que acontece, do que já aconteceu nos países que tiveram planejamento, né? Podemos nos escudar em tecnologia de processamento desses dados e de relatórios, mas a realidade mesmo de uma megalópole como São Paulo, das capitais que nós temos, mesmo as cidades planejadas como Belo Horizonte e Goiânia, e Brasília, essas já ultrapassaram todos os limites aí do que é razoável para o tráfego urbano. Muito bom. Programa Gente que Fala segue por aqui, edição de segunda-feira. Desenvolver algo customizado para o Brasil. Sim. Programa Gente que Fala segue por aqui. Programa Gente que Fala de edição de segunda-feira pela Rádio 365, ao vivo, estamos ao vivo. Também por imagens na AltV, a TV da internet, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o YouTube, está tudo no ar para você acompanhar a nossa transmissão. E tem, às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. O próximo assunto para a gente tratar por aqui, nós vamos falar agora com o doutor Percival Maricato sobre o seguinte: a Justiça do Paraná derrubou na semana passada a ação movida pelo Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário do Paraná contra a Lei de Igualdade Salarial. A categoria pedia para que as empresas não fossem obrigadas a divulgar o relatório de transparência da remuneração entre homens e mulheres. E o sindicato alega que a divulgação dos dados fere os princípios constitucionais e legais da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. O prazo agora para o envio das informações foi prorrogado para a próxima sexta-feira, dia 8 de março. As informações, né, das empresas em relação a esse relatório da transparência de remuneração entre homens e mulheres. Bom, caiu por terra, né, doutor Percival Maricato, essa alegação lá do sindicato, que vamos dizer aqui, o sindicato dos patrões, né, lá no Paraná. Sim, caiu por terra porque, inclusive, a divulgação não é ostensiva, não é para todo mundo, ela é dirigida a um órgão governamental que vai ter obrigação, sim, de guardar sigilo. Então, vamos esperar, porque pode haver um recurso e, sem dúvida, é uma discussão que tem que ser feita. Agora, essa lei foi imensamente discutida no Congresso, ela já vem de longa data, e as mulheres esperam realmente que uma hora se faça justiça, ou seja, que haja as mesmas remunerações, as mesmas oportunidades. E eu, como empresário, então, né, advogado empresário, sou diretor da Sebrae, Convention Bureau, da Brasel, eu acho até esquisito precisar uma lei disso, porque o empresário dentro de uma empresa ele tem que aproveitar quais são as melhores cabeças, as mais equilibradas, mais inovadoras, as mais preocupadas, as que têm maior responsabilidade com a empresa, com os funcionários, que têm uma visão mais ampla de como gerar riquezas.
Enfim, era isso que os empresários. É uma coisa muito esquisita, só no Brasil mesmo, para a gente precisar de uma lei para que isso ocorra. Espero que, enfim, que essa lei ajude a empurrar essa equidade entre homem e mulher dentro das empresas. A gente está falando da Lei de Igualdade Salarial, né? Ela surgiu, na verdade, no ano passado, mas, de qualquer maneira, essa definição, né, de remuneração igual entre homens e mulheres está na Constituição Federal, né, doutor? Também está na Constituição. A lei ela regulamenta, né? Se você observar, ela tem vários detalhes de como é que isso deve. E só a preocupação da empresa em ter que colocar isso num determinado site governamental já vai levar a empresa a fazer avaliações sobre qual é a conduta dela com relação a essa igualdade tão aspirada pela Constituição. Qual seria o temor, né, de quem não é favorável a esse tipo de divulgação? Porque, no caso aqui do Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário do Paraná, eles alegam o risco de ferir a Lei Geral de Proteção de Dados. Chegaria a isso? Chegaria a isso. Se você for houver uma divulgação, também não é interessante nem para as mulheres, né, que seriam beneficiadas. O que eu acho que é um temor dentro das empresas é o tempo de ajuste, né? Porque você, às vezes, já lá atrás você vinha com determinada política de remunerações, de salário, você observava, queira ou não, a situação entre homem e mulher, situação concreta, por exemplo, mulher ficar grávida, aquela velha história. Mas paciência, a gente tem que superar esses senões e tentar se ajustar. Não é justo, não é correto você fazer considerações desse tipo, que cada um no seu papel beneficia a sociedade. Então, mas houve lá atrás, então, esse tempo de ajuste e, de repente, tem um pouco prazo para você chegar ao ideal dessa equidade que tão desejada pela lei. Quais seriam os dados sensíveis nesse caso que poderiam ser vazados? Porque acho que as informações seriam os cargos e os salários, os nomes das pessoas não apareceriam. Se não aparecer o nome, tudo bem. Então, seria, mas como é que você fiscaliza sem o nome das pessoas concretamente? Como é que você vai conferir, fiscalizar se o relatório é correto? Então, é uma questão que, para mim, tem que ser vista, né? Porque não é agradável para ninguém ter suas remunerações Claro. divulgadas. Se é o presidente de uma determinada empresa e aí, de repente, é divulgado sua remuneração, que seja como presidente. Todo mundo pode saber qual é o salário que você ganha. Isso fere, inclusive, sua segurança pessoal, da sua família. Enfim, nós temos que ajustar isso, mas a lei tem que ser cumprida de uma forma ou de outra, sem que haja essa vulneração. Eu não vejo por que tem que divulgar na sociedade, na mídia social. Agora, tem que apresentar ao Ministério do Trabalho, às autoridades responsáveis, né? E a sociedade pode-se fazer um relatório muito mais genérico, dizendo se está ajustado ou não, sem dar nome, sem dar salário. Vamos ouvir aqui também a doutora Renata Abalém a respeito desse tema. Doutora Renata, como, então, seguir a lei da igualdade salarial e os ajustes necessários para que as pessoas fiquem, de fato, protegidas, os seus dados pessoais protegidos? Para você ver como nós ainda estamos engatinhando, né? A transparência nós já temos legislação já há anos, obrigando que tanto o serviço público quanto que as informações sejam transparentes. E você está vendo aí uma outra situação que é essa discrepância entre o que recebe a mulher e o que recebe o homem. Quer dizer que são discussões que já tem tanto tempo, a sociedade clama por saber quanto o fulano ganha, clama para que aquilo. Não é o fulano, né? Às vezes quando a gente fala o fulano, isso fica uma coisa muito pessoal, e não é. A gente quer transparência, e a mulher quer direitos iguais. Eu penso, como o doutor Percival, que essa é uma discussão que não
nem cabe mais, porque é uma discussão tão antiga, é uma coisa já tão sedimentada, e como ele disse, como ele é empresário, uma coisa que eu gravei é que a empresa hoje, o dono de empresa, ele está atrás de uma cabeça que pensa, de uma pessoa que veste a camisa da empresa, de alguém que esteja disposto a se comprometer com a política da empresa. Eu compartilho da ideia dele. E, Mauro, eu acho que ou eu estou paralisado ou você está paralisado. Eu não estou te vendo. Você está me ouvindo? Eu estou por aqui, eu vejo todos, vejo todo mundo. Está todo mundo no ar. Então tá ótimo, porque você paralisou. Então, esse é meu entendimento. Com relação à LGPD, como é uma coisa muito nova, inclusive a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda não. Eu vou falar uma coisa que eu não estou muito certa, mas ainda não vemos um agir da autoridade que possa nos garantir. Por que eu estou falando isso? Não em casos como os tais. Mas, por exemplo, nós temos conhecimento de vazamento de dados bancários, de vazamento de dados de consumidores, de devedores, e nós não vemos nada de muito robusto acontecer. Então, quando a gente fala de LGPD, também acho que nós estamos engateando na legislação, até porque nós não temos uma agência, porque a autoridade não tem essa característica de agência, mas eu acho que nós poderíamos ter um órgão que nos defendesse, que estivesse mais à frente. Então, é o que eu posso dizer, porque eu não estou apta a emitir o meu, porque eu não tenho entendimento sobre um caso específico como esse, Mauro. Pedro Horta, sua análise. Estou aqui. O que mais me preocupa em tudo isso é que os empresários são obrigados a passar o recolhimento do INSS sob pena aí de apropriação indébita e o fundo de garantia fazer os depósitos. Obviamente, o governo está jogando para a galera, porque um governo trabalhista tem que ter a resposta para a Organização Internacional do Trabalho dessa discrepância entre homens e mulheres e mostrar que está fazendo alguma coisa. Mas o que causa mais preocupação para nós, contribuintes, é a falta de fiscalização do Fundo de Garantia e do INSS. Se não vejamos, se tivesse sendo feita uma atividade fiscalizatória correta, quando o empresário recolhe em nome o INSS e o Fundo de Garantia em nome do seu empregado, o governo teria acesso a esses dados e estaria vendo qualquer discrepância feita em determinadas empresas, acionaria a fiscalização do trabalho que tem em todos os estados, as delegacias do Ministério do Trabalho, e essas, se flagrantemente vissem algo, se socorreriam à Justiça Trabalhista e ao Ministério Público do Trabalho. Então, veja que o Brasil ainda é um convite a você não pagar tributos. Depois, aquele bom pagador de tributo, ele está na sujeição do governo, numa medida eleitoreira, de fazer aqueles grandes pacotes de pagamento de dívidas de tributo para aqueles maus pagadores, de modo que a gente chama mais barato. Então, você vê, só de não ter esses dados na mão, sendo que o governo federal tem uma empresa de processamento de dados, que é o SERPRO, quer dizer, está muito mal. Então, ou não está fiscalizando as condições de trabalho, ou não está fiscalizando corretamente a questão de recolhimento, no mínimo, do INSS. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, a OTV também, TV da internet no ar, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Próximo assunto por aqui. Olha, gente, a renda feminina comprometida com dívidas bateu recorde neste começo de ano. Em janeiro,
30,5% do orçamento mensal das mulheres estava destinado a quitar empréstimos. Um problema que pode agravar a situação é a chamada Pink Tax. É a taxa rosa ou o imposto rosa, né, que nada mais é do que a prática de cobrar mais caro por artigos femininos. As mulheres pagam, em média, 12,3% mais em produtos idênticos àqueles direcionados ao público masculino, apenas por serem rosa. Doutora Renata Abalém, ou seja, vamos pegar aqui com o tema anterior, as mulheres, além de ganharem menos, pagam mais pelos mesmos produtos comprados pelos homens. Eu sei que você está querendo começar com esse argumento, e nós temos muita coisa para falar sobre isso, mas eu gostaria de chamar a atenção, Mauro, do seu ouvinte, que a primeira coisa que é o texto dessa sua chamada é o endividamento feminino. As mulheres não deviam mais que o homem. Então, desde 2021, a CNC, os grandes veículos de comunicação estão apresentando pesquisas sérias, estudos sérios, falando o seguinte: em 2021, pela primeira vez no Brasil, a mulher está devendo mais que o homem. Isso para nós, deveria ser a primeira situação de estranhamento, tá? Por que nós estamos devendo mais que o homem? Primeiro, porque nós estamos aí, somos muitas mulheres agora como chefes de família, porque nós agora, as mulheres estão tomando as rédeas da sua própria situação financeira. Bom, mas existe um outro lado, existe essa parte, que é uma parte que a gente tem como quantificar, e existe uma outra parte. Desde 2020, fomos inseridos sem volta, sem retorno, no mundo digital. E o que esse mundo digital nos fez? O que ele nos proporcionou, além do que é bom? Ele nos proporcionou um acesso ao consumo e um consumo que grita conosco. E isso assim, isso é comportamental e nós precisamos olhar para isso. Então, hoje, o que acontece? Em 2021, o estudo veio e falou o seguinte: a mulher está devendo mais no cartão de crédito. Bom, quem deve mais no cartão de crédito não está pagando dívida de casa. Ela não está pagando luz, ela não está pagando conta de telefone, ela não está pagando água. São medicamentos e comida, que é razoável esse entendimento, ou é supérfluo. Então, quando eu chego no supérfluo, e é um grande percentual de mulheres que estão consumindo, estão devendo mais que os homens no cartão de crédito do supérfluo, eu tenho uma razão. Eu vou lá na rede social, que eu estou lá na rede social e que nós entramos dentro das redes sociais e não conseguimos sair. Aqui em casa é uma briga, Mauro. Eu não sei se na sua casa vocês brigam para poder conversar, porque aqui é uma briga para a gente para falar oi para o outro, porque é mais fácil você falar por rede social. Bom, mas o que acontece? O consumo feminino ele está a um clique. Hoje existem lojas dentro de todas as redes sociais e você pode consumir. Bom, eu tenho esse problema comportamental que ainda me gera uma outra situação, que é o problema da comparação. A mulher começa a se comparar mais com a outra e aí gera um outro problema psicológico, é um monte de coisa. Bom, mas é um fato. A mulher está devendo mais no cartão de crédito, isso é preocupante. Tá, e aí, quando essa mulher vai para as compras, seja em rede social ou seja fisicamente, ela encontra produtos. Eu vou te dar um exemplo, que é um exemplo simples, que é um exemplo corriqueiro, que todo mundo vai lembrar e vai ficar atento a isso depois que eu estiver falando. Você vai numa farmácia ou no supermercado para comprar uma Gillette, que você depila a perna. A Gillette, que tem lá a florzinha, o cor-de-rosa, o pisca-pisca, ela chega a ser 70% mais cara que o mesmo produto, que a mesma lâmina que o rapaz compra para fazer a barba dele. É o mesmo produto. É valor agregado? Aí nós vamos trabalhar com isso. Sim, é valor agregado, é isso, é aquilo, mas
esse produto, em alguns casos, ele chega a custar muito mais. É como, esses dias eu fui na farmácia comprar um remédio de uso contínuo, que eu faço uso dele. Eu nunca tinha me atentado a perguntar quanto era o genérico, eu quase caí para trás. O genérico era infinitamente mais barato. E eu optei pelo genérico. Mas a mulher, às vezes, é desatento, a gente já vai na gôndola cor-de-rosa. É a mesma coisa que os pais que têm filhos na idade escolar, eles vão saber o que eu estou falando. Quando você vai comprar caderninho, o caderno para o menino, no máximo, ele tem um carrinho, ele tem um Batman, ele tem um Homem-Aranha, ele tem o que for. O da mulher, não. Ele é cheio de novidade, ele é cheio de fitinha, ele é cheio disso, e ele, o mesmo caderno, a mesma gramatura de papel, ele é muito mais caro que o caderno do menino. Essa é a taxa cor-de-rosa, a taxa pink. É um fenômeno, ela existe. Eu publiquei esses dias na minha rede social, veio muita gente perguntar, nossa, mas eu não sabia qual que é o percentual. Não, ela não existe, ela é uma taxa oculta. Ela existe só no Brasil? Não. É um fenômeno mundial. No mundo inteiro se discute essa necessidade. Quer dizer, a necessidade da indústria, eu sei. A indústria quer faturar, ela quer faturar, ela quer produzir. A necessidade dela é muito clara, os objetivos são muito claros. Mas porque eu, enquanto mulher, sou desatenta a essa situação, se eu estou com uma economia extremamente difícil? Então, taxa pink, ela não existe, ela existe de fato, ela não existe de direito, ela é um fenômeno mundial, estudado mundialmente. Por que que um produto para a mulher custa mais que o produto para o homem? E é Agora, uma discussão que a gente tem que levar a final e a cabo e discutir sobre isso, porque é necessário nós nos educarmos para uma política e uma educação financeira, que é o que falta para nós brasileiros. Mas eu vou deixar você falar, Mauro, eu estou vendo que você está para querendo falar. levar essa discussão adiante, isso é fundamental. O que que as instâncias de defesa do direito da consumidora, né, pensam a respeito disso? Porque, por exemplo, a mulher vai comprar uma calça jeans, o homem vai comprar uma calça jeans, são calças diferentes. A calça do homem é uma, a calça da mulher é outra. Essa taxa está incluída? Tá. Agora, um aparelho de barba masculino é o mesmo do aparelho que a mulher vai usar para se depilar, muda a cor, né? Essa prática não poderia ser proibida, não deveria ser proibida. Ou seja, faz um verde ali, faz um marrom, serve para todo O mundo. neutro, né? Uma cor neutra. É. Na verdade, nós trabalhamos, o Brasil trabalha com livre comércio, todo mundo pode, desde que seja lícito, apresentar ao mercado aquilo que lhe convém. E cada um compra aquilo que lhe convém, aquilo que cabe no seu bolso. A situação é essa, é que nós, enquanto sociedade, nós ficamos desatentos a isso, a esses produtos que são exatamente iguais. E aí você vai e fala o seguinte: é como um genérico. Né? É o exemplo do genérico. Se eu posso adquirir um genérico que é menos da metade, mas o médico me receita o remédio X e eu vou na farmácia e desatentadamente eu não pergunto por um genérico. Né? E aí eu compro a marca. Eu compro o valor agregado do laboratório, eu compro a embalagem mais bonitinha do laboratório, ou eu compro a artista da televisão que está lá falando: olha, você está com cólica? Então, para a sua cólica menstrual, você leva esse remédio. Esse remédio para cólica menstrual, você tem ele. De todo jeito, ele é infinitamente mais caro, mas é a mesma composição de um remédio para dor de cabeça. E a mulher, e a indústria, claro, vai ficar de olho na mulher. Tem as mulheres mães de família, enfim, que tocam suas famílias sozinhas, mas tem as mulheres que mandam em casa no bom sentido, né? Elas que resolvem, elas que tomam as decisões, elas que vão às compras, enfim. Então, o olhar em cima da mulher por parte da indústria sempre vai existir, sempre vai ter este objetivo, né?
Essa fala sua, ela é muito importante, porque o que que acontece? Nós também temos estudos aqui no Brasil que nós mulheres, nós temos 95% do poder de compra, da decisão de compra. Precisão. Então, nós compramos com o nosso dinheiro e nós, em 95%, nós decidimos o que o nosso esposo e o que a nossa família vai consumir. Isso é um poder sensacional, mas é um poder que não é exercitado com muita inteligência. Por quê? Porque na hora da publicidade, ninguém faz muita publicidade de carro para mulher, embora quem decida o carro é a mulher, na maioria das vezes. Então, todo mundo faz propaganda para o homem. E aí a gente vai questionar esse mercado, porque, infelizmente, ainda é um mercado muito masculino. Muito bem, programa Gente que Fala segue por aqui. A gente vai passar o tema agora pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Fábio Silva, vamos falar sobre o seguinte: com mais de 4.400.000 horas de voluntariado e quase 225 mil pessoas beneficiadas, a rede Muda Mundo busca transformar a vida de quem está em situação de vulnerabilidade social. O foco do seu ecossistema é gerar o impacto por meio da transformação de diferentes localidades, garantindo que as comunidades sejam atendidas das mais variadas formas, com projetos de qualificação, profissionalização, responsabilidade social, saúde mental de seus líderes, entre outros processos. Como é que nasce a rede Muda Mundo? Como é que é a atuação no Brasil? Fábio. Então, a gente está num país com uma desigualdade social muito grande ainda, baixo acesso às famílias que vivem nas comunidades brasileiras à oportunidade. A gente ainda tem uma educação pública com muita dificuldade de qualidade, assim então quanto mesmo todos reconhecendo os avanços e o ganho que o SUS é no Brasil e uma referência global. Temos problemas de saneamento, habitação, acesso à justiça. A Rede Muda Mundo se colocou como uma plataforma que conecta quem quer ajudar com quem precisa de ajuda. É como se fosse quase que um governo paralelo, onde que as pessoas que querem e gostariam de fazer uma atividade voluntária. Aí, quando eu falo atividade voluntária, isso pode ser através da sua vocação. Eu toco um instrumento musical, eu tenho muita facilidade para ensinar alguém a ler, como um advogado, um médico, um professor, em todo o país. A gente estava falando agora há pouco aqui sobre os aplicativos, o Transforma, que é o nosso match do bem, que faz parte da rede Muda Mundo. Ele conecta quem quer ajudar com quem precisa de ajuda, ou seja, ele faz um match. Então, você se cadastra, diz seu nome, sua idade, região, quais são as causas que você quer ajudar. Está tudo conectado com as ODS, com a Agenda 2030 da ONU. Então, isso vai cruzar com todas as vagas disponíveis em São Paulo, no seu bairro, e trabalhos voluntários que podem acontecer em todo o país. Então, nós temos hoje mais de 1 milhão de brasileiros cadastrados na plataforma e mais de 12 mil ofertadores de vagas. Ou seja, nesse momento, no Transforma Brasil, tem alguém precisando da gente que está aqui assistindo e que pode ajudar. E a gente já descobriu, todos nós, assim, não sei se todos aqui fazem trabalho voluntário, não sei se aqui todos já têm uma agenda de trabalho voluntário. Por que o trabalho voluntário é importante? Faz bem para quem faz. 2, cresce o nível de esperança e de boa atmosfera no país. Tem muita notícia ruim, né? A gente precisa de notícia boa. 3, o profissional do futuro, a gente está falando aqui sobre profissões, o profissional do futuro, esse soft skill de liderança na escassez, de forma colaborativa, gente que tem uma agenda coletiva, isso conta muito ponto para o profissional do futuro. Então, assim, tem várias coisas que acabam, e sem falar, que a gente sabe que muita gente que está nos assistindo pode estar vivendo um momento de pânico, depressão, dificuldade de saúde mental, emocional, e servir traz para a gente o sentido de por que a gente veio, para que a gente veio. Então,
A Rede Muda Mundo, ela é um ecossistema de inovação. Inovação, quando eu falo, é usar o aplicativo para responder isso. Ou seja, usar as redes sociais, usar uma plataforma para conectar tudo isso. A plataforma, por exemplo, ela emite o certificado de horas extras curricular. Então, a gente pode ajudar na formação do alunado. Então, o Transforma é uma iniciativa que faz parte da Rede Muda Mundo. Nós temos o Transforma Brasil, Portugal e Chile. É um projeto brasileiro que hoje está fora do Brasil. Nós temos também o Porto Social, acho que vocês já devem ter ouvido falar bastante do Porto Digital, é o maior ecossistema de tecnologia, um dos maiores do Brasil. E nós temos o Porto Social, que a gente incuba, acelera ideias sociais, ou seja, alguém quer criar um negócio social ou quer mudar alguma problemática social, mas não tem a ver com o terceiro setor, tá? Tem a ver com o setor 2,5. Vou explicar. Primeiro setor, governo. Segundo setor, negócios. Terceiro setor, sem fins lucrativos. A gente acelera negócios sociais, que é o setor 2,5. Alguém que quer montar um negócio, mas que quer ter um impacto social, um impacto ambiental. Então, nós temos o Porto Social. E hoje, nós temos a maior iniciativa que cuida de líderes sociais no Brasil, da saúde mental e da saúde emocional. Resumo, a gente tem tentado cuidar das pessoas que mais precisam. Nós temos muita gente hoje no país fazendo trabalho social, mas a gente também tem muita gente hoje no país, através das empresas, buscando uma pauta ESG. Então, a Rede Muda Mundo ela é uma plataforma de ESG, ou seja, ela pode ser a solução para as empresas de impacto e de transformação social. Fábio Silva, qual é a disposição e a disponibilidade, né, dos brasileiros para a realização de trabalhos voluntários? Porque, assim, será que a nossa própria vulnerabilidade social não compromete essa capacidade? Porque se a pessoa está desempregada, ela está sem dinheiro, ela até gostaria de fazer um trabalho social, mas ela está impedida, ela está atrás de emprego, ela não pode dispor do tempo dela que ela tem para uma atividade remunerada para fazer um trabalho voluntário. Então, nessa situação que a gente tem de alto desemprego, isso acaba comprometendo até, poderia ser um resultado melhor de trabalho voluntário no Brasil? Mas, Mauro, é quem mais faz trabalho voluntário. Quem mais ajuda é quem menos tem. Quem mais ajuda é quem menos tem. E quem pouco ajuda, geralmente, é quem mais está olhando para a sua própria vida, para o seu próprio entorno, para as suas próprias. Vamos lá, se você chega numa comunidade vulnerável de Salvador, e você chega numa casa, num barraco, a pessoa vive ali de forma completamente insalubre. Você não tem esgoto, você tem energia sendo puxado por um gato. Aí você chega lá, tem uma senhora cuidando de 13 crianças, 13, 10, 11. Aí estão todos chamando ela de vovó, de tia. E eu pergunto, ó, a senhora tem quantos filhos? Ela disse, não, nenhum. E como a senhora tem 10, 9 crianças aqui? Não, porque aquela dali a mãe está presa. Porque aquela dali a mãe foi trabalhar. Então, assim, gente que vive nas comunidades, elas não vivem no Brasil, elas sobrevivem. E o jeito de sobreviver é através exatamente dessa colaboração. A classe média brasileira, ela não tem hoje uma agenda de trabalho voluntário, de serviço voluntário. Agora, assim como o carro que na hora que você não colocou o cinto, você levava a multa, a gente precisa que as empresas valorizem quem faz trabalho voluntário nos seus RHs. A gente precisa que os governos, na hora que tem um concurso público a ser lançado, coloque também lá que quem faz trabalho voluntário tem uma agenda cidadã também conta ponto. Isso acontece no Canadá, isso acontece na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, isso tem muito a ver com mudança de cultura. Leva tempo, mas a gente precisa de regulamentação, se essa é a palavra que pudesse ajudar. Você chegou no ponto, mudança de cultura, mudança de comportamento. Você destacou, os que menos têm são os que mais fazem, os que mais colaboram, e que a classe média não tem essa agenda. Ou seja, como é que a rede Muda Mundo faz essa interlocução, né, com esses setores que teriam muito mais condições de fazer os seus trabalhos voluntários e que não fazem por uma questão cultural, uma questão de comportamento. Conversando com os prefeitos, com os governadores, com os senadores, com os ministros, tentando colocar essa agenda transversal, conversando com o setor empresarial, conversando com os líderes de projetos sociais, porque muitas vezes o projeto social ele não tem recurso.
mas ele pode ter um fotógrafo voluntário, ele pode ter um advogado voluntário, ele pode ter um professor. Então, eu acho que esse é um trabalho multissetorial de coalizão, é o que a Rede Muda Mundo tem buscado fazer. Bom, como é que chega lá? Caminho das pedras para acontecer. Quem tem o trabalho voluntário a oferecer e quer chegar na outra ponta para fechar esse ciclo. Todo mundo que está nos assistindo, primeiro olhar do seu lado qual é uma ONG, um trabalho voluntário que está aí, mas se você não tem do seu lado, do seu trabalho, da sua casa, entra lá, por exemplo, transformabrasil.com, baixa o aplicativo e começa a se cadastrar, divulgar, redes sociais a mesma coisa, Transforma Brasil, e tudo isso faz parte da Rede Muda Mundo, e eu estou aqui com meus amigos aqui, e todos nós podemos fazer um trabalho voluntário e ajudar. E eu acho que você pode até ir para uma creche, pintar, ser palhaço, tal, mas o trabalho voluntário que você poderia mais ofertar é a sua própria profissão. Ou seja, quem tem um serviço, quem tem uma atividade, se oferta horas do seu trabalho que faz tão bem. Para quem não pode ter acesso, a gente muda esse país. Muito bem, gente. O tempo do Gente que Fala já chegando ao fim. Temos ainda 2 minutos. 15 segundos para a despedida de cada um. O Fábio está com a palavra. Vamos lá, Fábio, sua despedida. Bem breve. Mauro, abração, meus amigos também. Foi um prazer e que a gente possa construir um país muito mais justo, fraterno e leve. Obrigado, Fábio. Doutor Percival Maricato, sua despedida, 15 segundos, por gentileza. Faço o meu também esses votos, que a gente consiga esclarecer a população e consiga lutar para aprimorar essas legislações todas e para viver um país mais justo, né? Mais inclusivo, mais próspero, com maior justiça social, principalmente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Percival. Doutora Renata Abalém, sua despedida. Muito obrigada, Mauro, obrigada aos ouvintes, obrigada aos colegas debatedores. Fábio, eu fiquei impressionada com a sua fala, já estou aqui te seguindo, já vou ver em que eu posso me candidatar. Eu acho que o Brasil realmente precisa de gente que pensa, e depois de gente que pensa, de gente que age. Mauro, um prazer estar aqui com você, muito obrigada. Gabriel, gente que fala, gerando gente que pensa, que gera gente que age. Pedro Horta, sua despedida. Parabenizar aí os colegas pelo alto valor de debate, saudado advogado, doutor Percival, doutora Renata também, que comunga aí da nossa matéria e disciplina da vida toda, que é o constitucional, nossa representante na comissão, na seccional. Fábio, parabéns aí pelo seu trabalho. Nós, na Ordem dos Advogados, já temos até previsão legal para isso, que a advocacia pro bono, aquela que é feita de modo gratuito para ajuda, e a OAB tem feito bastante atuação em cima disso. É muito válido, já várias gestões têm feito isso, de vários presidentes diferentes, e não tem sido diferente na atual. Vamos estar mais próximos. E o terceiro setor é realmente aquele que vai dirimir e diminuir as mazelas aí da sociedade. E eu acho que estarmos de mãos dadas com projetos como esse é maravilhoso. E muito obrigado, Mauro. Sempre uma boa notícia, igual ao meu querido amigo Fausto Camunha. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. Abrimos muito bem essa nossa semana, aqui com a presença do Dr. Percival Maricato, advogado, sócio da Maricato Advogados Associados. Ele é diretor da Brasel São Paulo, é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Também com a gente, doutora Renata Abalém, advogada, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, IDC. Também diretora da Câmara de Comércio Brasil-Líbano, e ela integra a Comissão de Direito do Consumidor da OAB São Paulo. Dr. Pedro Horta, advogado, fundador e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Trânsito e presidente da Comissão do Advogado Professor da Subseção Pinheiros da OAB São Paulo. E o Fábio Silva, empreendedor social, fundador e CEO da Rede Muda Mundo, e ele é embaixador da ODS 3 da ONU e líder da Academia de Líderes Ubuntu. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, sempre aqui realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você do outro lado, sempre espectador, você ouvinte, internauta, a razão da nossa presença
presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Na companhia agora você vai ficar aqui pela 365 com o Lucas Neto, muita informação bacana nesse início de tarde para você acompanhar. Lucas, bom programa para você, um abraço a todos, tchau, até amanhã. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM.